Diferente esse tempo, né? Gostoso, especial, como todo o tempo na presença do Senhor é diferente, é gostoso, é especial. Mas como é bom nós estarmos assim num ambiente de família, né? Como nós temos, um ambiente livre e que nós podemos nos relacionar, ter comunhão, nos abraçar. É muito especial. Louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, é muito especial. E o que é interessante? O que é interessante é que nós estamos na Páscoa, tá certo? E a Páscoa, tá, eu agora vou dar uma rápida pincelada na história. A Páscoa, ela foi a libertação do povo da escravidão para a promessa. O povo estava, depois você pode ver lá em Êxodo, o povo estava cativo, preso, oprimido, escravizado no Egito, certo? E o povo clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um libertador, e o que aconteceu na Páscoa foi que Deus foi dando a Moisés para falar com o faraó, e o faraó, endurecendo o seu coração, resistindo, não liberou o povo, até que veio a última sentença, a última praga. E a última praga, Deus falou então acerca do espírito de morte. E então eles deveriam tomar do cordeiro, nas famílias, nas casas, e imolar o cordeiro, aspergir sobre os umbrais das portas o sangue, porque naquela noite viria o espírito de morte, e as casas onde houvesse aquela marca, o espírito de morte não entraria. Mas aonde não houvesse, o espírito de morte entraria e mataria o primogênito. O primogênito, tanto de seres humanos, como também de animais, aconteceu. Então, o espírito de morte assim viria. E, diante disso, o que acontece? O espírito de morte vem, muitos primogênitos morrem, o povo do Egito entra num desespero, e o faraó, então, manda eles irem embora. Em cima disso, Deus estabelece a Páscoa. A palavra Páscoa, você já deve ter ouvido, você conhece, quer dizer, um dos significados é passagem. Mas um outro significado interessante acerca da Páscoa também é a questão que traz bem parecida à questão da passagem, mas fala sobre passar por cima de. E o que acontece é que o povo estava oprimido, cativo, e o Senhor trouxe libertação, passando por cima de toda a morte e liberando o povo. E quando o povo foi liberado, eu não vou entrar nos textos, mas depois você vai estudar, você vai ver, você pode ler o livro de Êxodo a partir do capítulo 12, você vai ver tudo isso que eu estou relatando. Mas o povo já estava designado, Deus já havia falado sobre uma promessa, uma terra que mana leite e mel. Uma terra abençoada, que Deus havia proposto. Sabe o que Deus estava criando ali? Deus estava criando ali a sua nação. A sua nação. Tanto é que depois que a Canaã é conquistada, surge ali então Israel como nação. Né? O povo de Israel como povo de Deus. Então, a Páscoa é a libertação da escravidão para a promessa. Uau, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Agora, a gente pode ver no Novo Testamento, não vou falar muito, mas você pode pegar Lucas capítulo 23, 24, lê-o todo, você vai ver isso que também vou citar. Mas o mundo, tá certo? O mundo, e no mundo, né? O pecado escraviza e oprime as vidas. Escraviza e oprime. As pessoas estavam presas, escravizadas, oprimidas. E a sentença que havia, nós já conversamos aqui nos outros domingos, era uma sentença de morte. Era necessário haver a morte
o derramar de sangue de alguém santo, puro, justo, para que pagasse pelo seu acesso novamente à presença do Pai, para que pudesse ter aquela sentença quebrada. E aí, o que acontece é que Jesus Cristo, o primogênito, ele é entregue pelo Senhor Deus, ele é dado e ele morre, é crucificado para pagar uma sentença. E essa morte, ela era exatamente o passar por cima de. Deus estava ali com isso, fazendo que todo aquele que nele crê passasse por cima da morte e pudesse ter a liberdade para viver a promessa de vida abundante no Senhor. Uau! Que coisa tremenda, que coisa tremenda. A promessa de vida. Agora, olha só a nossa situação. A nossa situação é que Páscoa, a libertação da escravidão, tá. Mas amado e querido, amado meu, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu, pega lá depois o texto de Lucas, Mateus, tal, quando Jesus foi crucificado. O que se comemorava? Quando Jesus foi crucificado? A Páscoa. A Páscoa. O que o povo estava comemorando? O povo estava comemorando exatamente a libertação lá do povo, né, para a promessa. E o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava chamando a atenção. Gente, aquilo ali foi história. Mas agora nós estamos hoje. Hoje tem uma libertação necessária para as nossas vidas. Nós que somos presos e oprimidos, há uma libertação para a promessa. E o povo não viu isso. O povo preferiu ficar com o velho, com a história. E perdeu o novo, a nova identidade. E a nossa situação hoje, queridos, como sociedade, como filhos do Senhor e como sociedade na nossa nação, é que, qual é a nossa preferência? Qual é a nossa preferência? A história? O velho? Sabe quando tem a história? Quantos sabem aqui o que acontece 7 de setembro? Independência. Teu coração estremece, você pula. Independência! Não, sabe por quê? Porque a história é só um marco, né? Ali aconteceu. A gente sabe. Mas a vida, queridos, o que está acontecendo a todo dia. Eu sou livre. Jesus me libertou. Gente, eu não estou conseguindo pular mais alto, porque, sabe, a musculatura não está dando. Vou ter que fazer um exercíciozinho aí. Mas, sabe, queridos, sabe, então, nós temos que parar. O que nós estamos escolhendo? O velho, que é uma lembrança, que é uma marca, ou nova identidade? Eu sou livre! Glória a Deus! Aleluia! Amém, Deus é bom! Aí você vai pensar, esse pastor aí está meio pentecostal, está meio, né, tomado. Mas peraí, gente, peraí, é uma realidade de vida. A gente não pode ficar falando aleluia. Eu sou livre. Puxa, onde está a vida? Aonde está a vida? Ao que nós estamos nos referindo? Ao velho ou ao novo? Sabe, enquanto o povo se voltava ao velho, o povo não conseguiu entrar na promessa. Você sabe que eles morreram no deserto, eles não viram a promessa. Não viram. Eles ficaram numa ilusão e na ilusão morreram. Agora, o que nós estamos escolhendo no nosso viver? Olha só que coisa linda. Efésios capítulo 2, o verso 1, a palavra de Deus diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Nós estávamos fadados ao velho. Ao velho. Mas Ele nos deu a promessa. Vida. Só que não era promessa para ficar assim só contemplando de longe. É para entrar agora. Já. Né? O Efésios capítulo 1, que eu acho mais tremendo ainda esse texto, o verso 4 e 5, olha só. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uau, o que é isso? Ele nos escolheu. Ah, pastor, mas tem aqui predestinou. Ah, então o senhor está dizendo que tem predestinação. Então deixa eu te dizer uma coisa, queridos, sobre a predestinação aqui. Antes da fundação do mundo, o Senhor, por causa da sua a eternidade, da sua tremenda onipresença, onisciência, Ele já preparou para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já deixou preparado, ele já tinha exatamente esta presciência, e ele deixou preparado. Então, já antes da fundação do mundo, nós que dissemos, sim Senhor, já tínhamos sido escolhidos por Ele. Ah, eu vejo Deus assim, só para a gente entender que a nossa cabeça às vezes é pequena, né? Deus ali fala assim, aquele que falar sim, esse vai ganhar na loto celestial. E aí o que aconteceu? Eu falei sim. Eu falei sim. Você falou sim. Nós falamos sim. E temos vida. Temos vida. Ele nos escolheu e nos predestinou. Agora, o que é isso aí? Isso aí é mais uma evidência do amor, da graça e da vontade de Deus. Do amor, porque Ele amou e ama. Da graça, porque esse favor imerecido foi um presente que Ele nos deu, a graça salvadora. E a vontade, porque sempre o desejo do coração de Deus foi ter o homem para comunhão, para relacionamento, para tomar um café domingo de manhã, assim, e rindo, e falando, e conversando. Agora, olha só que coisa interessante, que coisa linda, que envolve a Páscoa, e envolve o novo ou o velho. Vamos voltar ao velho. O velho, eu tenho que me fazer merecedor para poder ter. Então eu tenho que fazer para poder ser. Certo? Dá para entender? Eu tenho que me fazer merecedor da presença de Deus, eu tenho que me fazer merecedor da comunhão. Então eu tenho que fazer, eu tenho que observar tudo da palavra, eu tenho que andar em tudo, eu tenho que fazer, porque daí eu vou ser santo. Isso é o velho. Isso é o velho. Nessa perspectiva do velho, o presente que é dado, ele está mais relacionado com quem vai ganhar do que com quem vai dar. Certo? Você já foi aluno de escola, teu pai e tua mãe talvez já fizeram isso com você. Algumas vezes nós fizemos com os nossos. Se você for bem nas notas, eu vou te dar X brinquedo, X coisa, enfim. E aí, por ele fazer, e aí ele ser, ele ganhava o presente. Certo? Isso chama-se meritocracia. Agora, isso é a perspectiva do velho. Vamos para a perspectiva do novo.
Aí a coisa muda um pouquinho. A perspectiva do novo não está montada em cima do que qualquer um de nós possa fazer. Nenhum de nós, nenhum ser humano, pode andar em justiça, sem pecado, e entregar-se à morte derramando o seu sangue por outros pecadores. Nenhum de nós. No novo, nós somos, e nós já lemos aqui, é que eu ministrei ao treinamento de líderes, mas a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 4, se eu não me falha a memória, que não havendo coisa pior, Deus nos escolheu. Pastor, a Bíblia diz isso. Eu acho o versículo, eu te passo depois. Agora não estou lembrando ali. É Romanos capítulo 4. Não tendo coisa pior, Deus nos chamou. Como não tinha ninguém pior para enviar, Deus nos chamou para a gente ir pregar o Evangelho. Isso não é um acariciar da sua autoestima? É ou não é? Sabe, porque essa é a perspectiva do novo. E olha como é um acariciar da autoestima. Em mim não há nada de bom. Então eu não tenho que ficar preocupado em tentar fazer ou tentar ser. O que eu preciso é só me relacionar, depender e ser cheio dele. Porque é ele que faz tudo. Isso aqui é mais fácil do que empurrar velho em ladeira. Não é verdade? Desculpa a brincadeira. Mas você consegue entender? Olha só a perspectiva do novo. E aí eu volto a perguntar, como é que está a nossa cabecinha? Está no velho ou está no novo? Não há nada de bom. Então, o que eu tenho ciência é que eu preciso muitíssimo do Senhor. Eu preciso da comunhão, da intimidade, do relacionar-se, do comer da palavra de Deus, do decorar, do meditar. Eu preciso de mais do Senhor. Para mim viver, para mim pensar, para mim agir, para mim falar, para mim trabalhar, para mim cuidar da casa, para mim me relacionar, para mim... Desculpa, para eu. Me empolguei aqui. Mas para todas as coisas. Para todas as coisas. Porque no novo, o presente não tem nada a ver com a bondade de quem recebe, mas tem a ver com a bondade de quem dá. E é Ele que dá. Ele é bom. Deus é muito bom. É muito bom. Deus é bondade, é misericórdia, é benignidade. Deus, Ele é generoso, é generosidade. A sua natureza, a natureza de Deus transpira isso o tempo todo. Se você for na palavra de Deus, você vai ver isso. Agora, olha só que coisa linda. A palavra do Senhor traz. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Vou pegar só esse começo aqui. Nós fomos aprovados por Deus. O Senhor nos escolheu, nós dissemos sim, o Senhor nos aprovou e mais, a gente não sendo nada, Ele nos confiou o Evangelho. O Evangelho. Meu querido, eu gostaria que você pudesse depois, na sua casa, meditar sobre o que Deus confiou sobre a sua vida. O Evangelho. Ele confiou o Evangelho. O Evangelho. E Romanos capítulo 1, o versículo 16, a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então eu quero parar um pouquinho aqui. Amados queridos, todos nós temos
anunciado de Jesus para amigos, para pessoas. Temos orado, jejuado por amigos, pessoas próximas. Mas eu quero chamar a atenção, queridos, é que nós, como vidas, como igreja, nós temos perdido a simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Você consegue juntar as ideias de que eu não sou nada? Eu dependo de Deus. Eu tenho que estar em intimidade com a palavra, com comunhão. Eu tenho que simplesmente armazenar de Deus, me encher do Espírito Santo. E aí, quando eu for viver, eu ser uma testemunha. Quando eu for falar, eu pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Isso que nós estamos vendo aqui acerca da Páscoa, queridos, é o Evangelho. É o Evangelho. Cristo morreu por nós. Cristo nos deu o novo. Amém? Glória a Deus. Uma marca da história. Mas agora existe uma marca que é viva para todos os dias. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu posso andar em uma nova identidade. Eu consigo viver administrando casa, família, finanças, negócios. E sabe que os dias são maus, as dificuldades, as situações. Mas eu tenho uma nova identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu sei quem cuida de mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, muitos de vocês conhecem. E eu quero dizer isso, queridos, por causa de uma ideia errada, que muitas vezes permitem correr em suas mentes. É que um pastor, uma pessoa separada, não sofre pressões, não sofre problemas, não tem tentações, não tem enfermidades. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos muitas situações. Vocês, a maioria de vocês sabe da enfermidade que eu tenho há 50 e não sei quantos anos. 51 anos. Uma enfermidade, depois você pode estudar melhor, ver melhor, mas uma enfermidade que tem consequências sérias. Mas, sabe, uma convicção muito tranquila sempre, eu já testemunhei isso aqui, no meu coração. Quem cuida de mim é o meu Senhor. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que tomar os remédios, eu tenho que fazer, tenho. Mas com 51 anos de enfermidade, os médicos vão examinar e falam, você é uma coisa inexplicável. Você não tem consequência, você não tem problema. E você pensa que no dia a dia é fácil? Não. Tenho dores, tenho problemas, tenho que tomar medicações, tenho que tomar injeções. Sabe, eu não quero que você fique com dó de mim, não. Mas eu quero que você entenda que esse negócio de nós vivermos o Evangelho não é uma ficção assim que eu vou andar num mar de rosas. Eu não vou andar num mar de rosas. Mas, pastor, como é que fica a sua fé? A minha fé fica em Jesus. A minha fé está em Jesus. Eu estou sofrendo essas dores todas, e eu já falei isso até para os meus filhos. Um dos prazeres que eu vou ter é ver o sem vergonha do capeta ardendo no fogo do inferno da eternidade com a diabetes. Fica aí agora, cara. Agora você vai ver que é bom para você. Toma, engole isso. Porque o Senhor vai me curar. Se Ele me curar aqui, isso é poder de Deus, que seja para testemunhar, para edificar o reino de Deus. Se porventura não acontecer aqui, eu vou ser curado. Eu vou ter um corpo glorificado. Eu vou ver ele arder lá no inferno com a diabetes. Dá para entender, queridos, que a gente não apoia nas situações, mas nós apoiamos na fé, nós nos apoiamos na rocha. Porque a natureza de Deus é bondade. A natureza do Senhor é generosidade.
e é amor. E a Páscoa é liberdade. Liberdade. Romanos, a palavra de Deus traz, que nós, Romanos capítulo 6, versículo 4, nós fomos sepultados com Ele no batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Paulo falando. Agora, que novidade de vida é essa? Pera lá, é o que Paulo, ele continua depois em Coríntios dizendo, sabe que novidade de vida é essa? É aquela assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já ficaram para trás, já passaram, tudo se fez novo. Aonde você está? Você está no velho ou você está no novo? Acerca da Páscoa, acerca da liberdade. O Senhor, a Páscoa, um dos significados, uma das principais expressões da Páscoa é liberdade. E olha só, Paulo, ele continua trazendo sobre essa questão de liberdade, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, nós somos livres. Agora, sabe aquele texto que a luz, eu estou só com um pedaço do texto na cabeça, a luz da aurora vem brilhando a vereda do justo, isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando cada dia até ser dia perfeito, tá certo? Tá. Eu sou livre, mas a vereda do justo, ela vai brilhando a cada dia mais. Isso quer dizer, existe um processo. Nós andamos um processo a cada dia. Por isso que Paulo diz em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo da soberana vocação. Qual o alvo da soberana vocação? A perfeição. A perfeição é em quem? Em Cristo. E Cristo tem que estar onde? Aqui, vivendo em mim. Isso é um processo. Mas eu sou livre. Acabou. Eu tenho que corrigir, eu tenho que me submeter ao Senhor no meu processo. Por quê? Porque em Gálatas 5:1, Paulo diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, olha, ele chama atenção, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Aí está falando do processo. É para a liberdade. Somos livres. Agora, não se submeta ao jugo de escravidão. E aí, eu não preciso falar, você conhece bem. A mente pode ser um jugo de escravidão. As emoções podem ser um jugo de escravidão. Os dardos inflamados do maligno, aprontando armadilhas. Tudo isso aí pode te amarrar. Mas foi para a liberdade. Agora você pergunta assim, mas que liberdade é essa? Porque a nossa razão já decodifica a liberdade, até trazemos alguns quadros. Aquela praia silenciosa, aquelas ondas maravilhosas, aquele vento esvoaçando pelos meus cabelos, isso é liberdade. Aí o outro imagina lá não sei o quê. Cada um tem as suas imagens de liberdade. Mas que liberdade é essa? É a liberdade de vivermos a dependência de Deus. Essa é a liberdade. Essa liberdade nós temos dificuldade. E o Senhor está quebrando essa dificuldade em nós. Por isso, Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 2, o verso 20, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, o viver na carne, as lutas da carne, isso é na fé. A fé em quem? Cristo Jesus. A sua palavra. Uau, eu vou lá.
eu vou andar na palavra de Deus com fé em Cristo Jesus. E a minha carne é subjugada. Dá para entender, queridos, que não é um viver irresponsável o viver de liberdade? Dá para entender que a graça do Senhor Jesus não é um viver irresponsável, mas é um viver moldado e voltado em Cristo Jesus. Agora eu quero encerrar com um texto de Mateus capítulo 13, um versículo, versículo 44. Esse texto eu achei lindo. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deixa para mim aqui um pouquinho esse texto. Olha só. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Vamos começar a identificar aqui alguns personagens desse texto. O tesouro escondido. Tesouro escondido está falando sobre algo de muito valor, tá? Então, algo de muito valor escondido num campo. O campo, o que seria o campo? O campo seria o mundo no sentido, na questão de vidas, pessoas. O mundo num sentido global, olhando para vidas e pessoas. Então, o reino de Deus é como um tesouro que está escondido no mundo, vidas escondidas no mundo, tá? O qual certo homem que achou. A palavra de Deus, acho que no começo eu citei, mas nós fomos escolhidos por Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos escolhidos por Ele. Um certo homem, tendo achado, ele escondeu. Nós fomos escolhidos por Ele, Ele nos guardou e nos guarda. E Ele vende tudo o que tem. Ele dispõe-se do seu lugar de santidade. Ele vem à terra na forma de homem. E Ele paga o preço por esse terreno. E Ele compra aquele campo. Romanos 5,19. Uau! Isso é o reino de Deus. Agora, amado querido, para pensar um pouquinho. E me responde. Jesus, baseado nesse texto, morreu por lixo? Jesus não morreu por lixo. Não morreu por lixo. Então, na sua velha identidade, o que você olha e vê sobre a sua identidade e o que você se deprecia sobre ela, isso é mentira do inferno. Porque Jesus não morreu por lixo. Ele morreu por você, pela sua vida. Você é um tesouro que Ele escondeu até o momento que você se abrisse para Ele fazer morada. Você não é um qualquer, você não é mais um número, você não é mais um. Você é um tesouro. Ele comprou um campo inteiro, para que pudesse obter os tesouros no meio dele. Jesus, ele morreu por toda a humanidade, para obter os tesouros que estavam ali. E você faz parte disso. Sua vida faz parte disso. Agora, o preço que Jesus pagou na cruz. Agora eu posso dizer que é para mexer com a sua autoestima. O preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor das pessoas que Ele comprou. Então, meu querido, você não vale nada.
Estou certo? Não. Você vale o sangue de Jesus. Você vale a morte de Jesus. Você vale muito para Jesus. Você é um tesouro escondido. Mas pastor, o senhor acabou de falar que a gente era o pior. Você está me entendendo? Quando eu falo do pior, falando sobre a nossa concupiscência, a nossa carne, o nosso desejo. E quando a palavra de Deus está falando sobre você como uma vida, como um santuário da morada do Senhor. Você consegue ver isso daí? A palavra de Deus, isso é evangelho. Isso é evangelho. Sabe, queridos, isso é generosidade. Isso é o DNA de Deus transpirando mais uma vez. Mais uma vez. Bondade, amor. Agora, nós, Gênesis 1, 26, a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez imagem e semelhança. E o interessante, depois você vai lá nesse texto, você lê, você vai ver assim, que Deus, a palavra começa assim, façamos o homem, pois, a nossa imagem e semelhança. E aí ele começa a atribuir várias coisas. Vai dominar sobre as aves, sobre os que rastejam, sobre os peixes e tal. E ele diz assim, e terá domínio sobre a terra. Olha só que coisa linda, queridos. Quando Deus criou o homem, criou a imagem e a semelhança de Deus. E Deus deu domínio. Por quê? Porque Deus é que domina. Deus fez a imagem e semelhança. O Criador, ele transpirou o seu DNA naquilo que ele criou. Então, ele criou tremendo e perfeito. Santo, justo, imagem e semelhança. E para dominar. Aí o que acontece? Entrou o pecado. Entrou o pecado, o homem é colocado para fora do jardim, é colocado para fora da presença do Senhor. E o homem perde aquilo. Mas, em Cristo Jesus nos faz nascer de novo da água e do Espírito. Nós somos sepultados com Cristo, ressurgimos para uma novidade de vida, e aquele que está em Cristo é nova criatura, e tem então o acesso novamente à identidade de Deus. Identidade de Deus. Mas o homem antes de Cristo Jesus, o homem sem conhecer a Jesus, o homem no mundo, você já observou? Se você não observou, observa. Deus criou o homem para dominar. E o que o homem é hoje? Dominado. Dominado. O mundo domina as coisas, os valores, as riquezas, as concupiscências, os desejos, dominam o homem. Dominam o homem. O poder domina o homem. O homem não consegue dominar nada. O homem não consegue dominar nada. Muitas vezes, o homem ele entra em conflito, em guerra consigo mesmo, porque ele não domina. Ele perdeu o domínio. Por quê? Porque domínio é o DNA de Deus. É o DNA de Deus. E nessa nova identidade, onde você está? Está no velho da Páscoa ou no novo? Nessa nova identidade, ele abre o acesso para a identidade de Deus. E sabe o que ele fez? Tem um texto aqui, eu acho que eu separei aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Mas um texto lindo. Eu vou citar o texto, eu estudei esse texto, acho que eu esqueci de escrever só. Mas o que o Senhor Deus, ele fez? O texto é do Novo Testamento, ele envia o seu filho, tá? Ele quebra com a escravidão do pecado, e esse texto diz mais, ele concede do Espírito do seu Filho amado, ao qual nós clamamos Abba, Pai.
Ele concede do seu Espírito. Deus, Ele abriu para restaurar a identidade, e Ele concede do seu Espírito. Você já parou para pensar que você tem o Espírito de Deus? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Nós temos, não você, mas nós temos. Olha só esse acesso que ele concedeu. E aí, queridos, nós começamos a ver vários textos da palavra de Deus falando exatamente sobre essa questão. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que nós fomos adotados e feitos filhos do Senhor. E em segundo lugar, nós podemos ver que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 3:5. Deixa eu abrir aqui então só. Gálatas 3:5. Tá. Sumiram com Gálatas da minha Bíblia. 3:5. Ok. Já está aqui. Perfeito. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? É isso? Aquele que concede o seu Espírito, opera em voz de Não, acho que não é esse texto aqui. Aqui, é Gálatas 4:6. 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Uau! Porque eu sou filho, Deus enviou o Espírito do Filho. Gente, novidade de vida. É para a gente pular, vibrar. É para a gente ter revelação. Puxa, novidade de vida. O Espírito, então quer dizer que a identidade de Deus pode ser moldada em mim? Sim, Ele enviou o seu Espírito. Olha, agora presta atenção. Gálatas capítulo 5. Olha, gente, se você pegar as cartas paulinas, é lambada para todo lado e é edificação para todo versículo. Mas Gálatas capítulo 5 fala acerca do fruto do Espírito. O fruto do Espírito: amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que está voltando? O domínio que é dele. Uau! Então eu te pergunto, você hoje está dominando? Você consegue entender essa pergunta? Você hoje está dominando no viver? Ou seja, você hoje está se deixando ser guiado pelo Espírito Santo? Esse pessoal, não sei se é grito, se é música, mas tem um troço desse aí que fala, está tudo dominado. Está dominado coisa nenhuma. Está dominado é quando o nosso santo e amado Deus, Ele governa e Ele reina. Aí está tudo dominado. Está tudo dominado. E aí, como é que você está? Envergou já ou ainda está duro? Porque se está dominado, enverga. Mas se está resistente, ai. Dá para entender, meu querido? Agora, dá para entender o que é Páscoa? Essa liberdade, essa nova identidade. Está aí, é o nosso acesso. Não é uma coisa impossível. Não vou ter que entrar num convento. Não vou ter que me refugiar num mosteiro. Não. Eu vou ter que me deixar nas mãos do Senhor, me entregar, me curvar e deixar o Espírito do Senhor dominar e me alimentar da palavra do Senhor e me encher do Espírito Santo de Deus. Eu queria nessa manhã que nós fizéssemos algo que transpira o DNA de Deus. Que transpira o DNA de Deus. É interessante que o DNA de Deus, ele é transmitido pelo Espírito de Deus.
Por isso que Paulo chama tanto atenção a sermos cheios do Espírito. Não nos embriagarmos com vinho, mas sermos cheios do Espírito. E uma coisa interessante que Paulo também chama a atenção é em 2 Coríntios, quando ele diz, 2 Coríntios 3,18, ele fala assim: todos nós com o rosto desvendado. Eu gosto muito da versão da Bíblia King James, que diz assim: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Uau! Então, essa identidade nova, ela tem que ser imprimida no contemplar ao meu Pai, no me relacionar com o meu Pai, no comer, no meditar, no estudar da sua palavra, no estar em intimidade de oração, de um derramar-se, de confissão, de estar falando com o Pai, ouvindo ao Pai, ouvindo ao Pai, ouvindo ao Pai. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Uau! Uau! E esse Espírito, Ele concedeu a nós. Meu querido, eu quero, sabe, enfatizar, é que essa realidade de vida está fácil, é simples assim. É simples assim. Basta aplicarmos o nosso viver. É simples dessa maneira. Mas nessa simplicidade, nós precisamos arrombar, entrar e dominar. Viver nessa simplicidade. Nessa manhã, o que eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, é dizer que esse amor tão maravilhoso de Cristo Jesus foi por todos nós. E se você, porventura, não conhece a Cristo Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, esse é o momento que Ele tem preparado para que você pare, medite e você tome uma decisão. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer este que é o Senhor. Não só de ouvir falar, mas de com Ele estar e andar e me relacionar. Esse Deus. Se você está aqui nessa manhã e se você ainda não fez uma entrega ao Senhor oficial e você deseja, ou se você está aqui nessa manhã e quem sabe você tem andado tão longe da presença de Deus, você já se entregou um dia, mas você tem andado tão longe, tem sido negligente com a presença do Senhor, e nesta manhã você gostaria de fazer um momento de reconciliar-se com o Senhor. Eu quero pedir que no seu lugar, em primeiro lugar, que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos, e você no seu lugar, você pudesse levantar uma de suas mãos, se você deseja fazer uma entrega ao Senhor que ainda não foi feita, ou se você deseja fazer uma reconciliação de aliança com o Senhor, no seu lugar, só levante uma de suas mãos. Nós estamos com os olhos fechados. Se houver alguém assim, nós vamos orar. Se não houver, glória a Deus, aleluia, o Senhor seja louvado. Glória a Deus, amém.